Beleza? Thiago Cavaco aqui em mais um vídeo, em mais uma videoaula nesse período de quarentena. E hoje eu vim falar sobre o final da parte de soluções, em que ficou faltando eu falar sobre diluição e mistura de soluções. Beleza? Então olha só, primeiro vamos começar com diluição. Muito simples, galera. O que é uma diluição? É a gente tornar a solução mais diluída, ou seja, mais rala, com a concentração menor, beleza? Para isso, se eu vou diminuir a concentração do soluto, eu só posso adicionar solvente à solução, beleza? Então essa é a única maneira da gente diminuir a concentração do soluto, seria adicionar solvente, ou seja, diminuir a proporção entre soluto e solvente na solução, tranquilo? E aí, como a quantidade de soluto ela vai ficar constante, a gente vai poder escrever todas essas equações daqui, que a concentração inicial vezes o volume final da solução, vezes o volume inicial, desculpa, é igual à concentração final vezes o volume final. Assim como a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final. Ou seja, todas essas equações, gente, elas vieram do fato de, por exemplo, a concentração do soluto, ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Se eu fizer meio pelos extremos aqui, eu vou ter que M1 é igual a C sobre V. Como que sobrou aqui, do lado esquerdo da equação? É a massa do soluto. Na verdade não precisa ser necessariamente a massa, pode ser qualquer coisa do soluto. Pode ser o número de mols do soluto, como é aqui, ou a massa do soluto de novo, como é aqui, ou o volume do soluto, ou seja, como o que sobra do lado esquerdo é uma quantidade do soluto e a gente está adicionando somente solvente, essa quantidade daqui ela vai ficar constante. Então, isso daqui vai ser igual à concentração inicial vezes o volume inicial, mas também vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Não é fácil? E aí, a gente pode fazer todas essas igualdades daqui. Tranquilo? Olha o exemplo da questão 99 da apostila. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Então, duas formas da gente fazer isso. Primeiro, usando direto a fórmula, CV igual a C', V', só substituir a concentração inicial 15 gramas por litro, o volume inicial 100 ml e aí o detalhe. Como a gente está fazendo uma comparação aqui, eu posso misturar as unidades, desde que eu seja coerente. Aqui eu usei gramas por litro e eu misturei com ml. Por que eu posso fazer isso? Porque do outro lado eu também vou ter aqui em ml, vai poder cortar. E aí o resultado da nova concentração vai sair em gramas por litro, que é a mesma da concentração inicial. Tranquilo? E aí coloquei 100 aqui, volume final 150, faz as contas, 10 gramas por litro. Ou então, você pode ir fazendo o raciocínio por meio das regras de 3. Se inicialmente eu tenho 15 gramas para cada litro de solução, como eu tenho 100 ml, aí aqui eu tenho que transformar, ou seja, 0,1 litro, quantos gramas eu vou ter de soluto? Faz a regra de 3, vai dar 1,5 grama. Agora, esse 1,5 grama, ele vai estar para 0,15, porque eu não tenho mais 100 ml, eu tenho agora 150. Então eu tenho 1,5 grama para 0,15 litros de solução. Em 1 litro eu vou ter quanto? Porque eu não quero saber a concentração em gramas por litro, então eu pego para 1 litro. Faz a meio pelos extremos, a gente vai achar y igual a 10 gramas por litro do mesmo jeito. Ok? Bom, em mistura de soluções, a gente vai ter alguns casos. O primeiro caso é quando a gente tem misturas de soluções de um mesmo soluto. Nesse caso, a gente vai ter que as quantidades de soluto elas vão se somar, porque a gente tem o mesmo soluto presente nas duas soluções, e as quantidades de solventes também vão se somar. Aí, para a gente calcular a concentração resultante, a molaridade resultante, o título resultante, vai ser sempre a média ponderada de cada uma das concentrações, molaridades ou títulos, ou molalidade ou
título em volume, enfim, vale para as outras grandezas também, só que eu coloquei somente essas três para ficar como exemplo. Segunda possibilidade, se esses solutos eles são diferentes, só que eles não reagem entre si. Nesse caso, vai ser idêntico a uma diluição. Então, se eu tenho dois solutos diferentes, por exemplo, na questão 142, eu vou misturar NaNO3, nitrato de sódio, com KCl, cloreto de potássio. Então, os dois solutos não tem nada a ver um com o outro, não tem nem íons em comum. Então, nesse caso, vai ser simplesmente uma diluição, aquilo que a gente viu há pouco tempo atrás. E quando eu tiver solutos diferentes, mas que eles reagem, aí eu vou precisar relembrar aí da química inorgânica, finalzinho dela, que é estequiometria. A gente vai ter que usar o cálculo estequiométrico para ver quais são as quantidades finais de cada um dos solutos de acordo com o que reagiram. Porque esses solutos eles podem estar em proporção estequiométrica ou não. Se eles estiverem em proporção estequiométrica, eles vão ser todos consumidos no final da reação. Então só vai sobrar os produtos. Agora, se tiver algum reagente em excesso, aí ele vai ter uma certa quantidade no final que a gente vai ter que calcular usando o cálculo estequiométrico e usando as definições de concentração comum, de concentração em quantidade de matéria, enfim, de todas as formas de medir a concentração do soluto que a gente viu nas aulas presenciais. Ainda deu tempo da gente ter visto em aulas presenciais, ok? Como exemplos, eu coloquei esses dois aqui da apostila. 129 é um caso desse daqui, ó, de mistura de soluções de mesmo soluto. Olha só, misturam-se 50 ml com 3 gramas por litro de HCl com 150 ml de solução com 2 gramas por litro do mesmo ácido. Então tá aqui os volumes e as concentrações e quer saber qual que é a concentração da solução resultante. Só fazer a média ponderada, em que os pesos vão ser esses volumes, o volume de cada solução. Então a concentração 50 vezes 3, mais concentração 2 vezes 150, dividido pela soma dos dois volumes. 50 mais 150. Isso daqui vai dar 2,25 gramas por litro. Detalhe, notem que as concentrações são 3 gramas por litro e 2 gramas por litro. Esse valor ele deu mais próximo da concentração de B. Por quê? Porque o volume de B é maior do que o volume de A. Ok? E na 142, eu tenho o seguinte. Misturando-se 50 ml de solução a 5 molar de nitrato de sódio com 150 ml de solução 2 molar de cloreto de potássio, quais serão as molaridades dessas duas substâncias na solução final? Então, ó, são duas molaridades. Por quê? Porque são duas substâncias e elas não reagem entre si. Então, basta a gente fazer a diluição. Ó. MaVa é igual a Ma' vezes Va', MbVb é igual a Mb' vezes Vb'. Então, substitui os valores. Ó. O volume de NaNO3 é 50, então vai ficar 5 molar vezes 50 é igual à nova concentração em quantidade de matéria vezes o novo volume. Como eu fiz uma mistura, agora eu vou ter um volume total de 200 ml. Ok? É como se fosse uma diluição. Então isso daqui vai dar uma concentração de 1,25 molar, 1,25 mols por litro. Fazendo a mesma coisa para B, a gente acha 1,5 molar. Então, idêntico a uma diluição. E por último, análise volumétrica, volumetria ou titulometria. Esse tipo de artifício ele é usado quando a gente quer descobrir qual a concentração de uma determinada solução por meio da reação dela com uma segunda solução que a gente sabe a concentração e a gente sabe qual o volume que a gente precisou para neutralizar completamente, para reagir completamente com a primeira solução. Por exemplo, a questão 158 da nossa apostila. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, sabendo que 50 ml dessa solução reagem completamente com 15 ml de HCl a 2 molar. Então, primeira coisa, a gente faz a reação entre o HCl e o hidróxido de sódio, vai dar cloreto de sódio e água,
E aí a gente observa a estequiometria do problema. Aqui, ó, a proporção entre esses dois está de 1 para 1. Então, um mol desse cara vai reagir com um mol desse cara. Como eu tenho os dados do HCl, eu tenho como descobrir qual o número de mols de HCl que reagiram. Para o HCl, a molaridade é o número de mols sobre volume, a molaridade é 2 molar, o volume 15 ml, ou seja, 15 vezes 10 a menos 3, meio pelos extremos o número de mols é 3 vezes 10 a menos 2. Vai ficar ó, 2 vezes 15, 30, 30 vezes 10 a menos 3, que é 3 vezes 10 a menos 2. Aí, esse número de mols é exatamente igual ao número de mols de NaOH, por conta da estequiometria do problema, proporção de 1 para 1. Então, para o NaOH, a molaridade também vai ser o número de mols sobre o volume, o número de mols é 3 vezes 10 a menos 2 e o volume 50 ml, ou seja, 50 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar uma concentração de 0,6 molar, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse finalzinho foi o que estava faltando para a turma das salinhas em Ipatinga de Química e tamo junto, a gente continua com essas aulas. Espero que vocês compartilhem, deixem seu like, muito blogueirinho, né? Mas vamos continuar ajudando vocês nesse período, galera. Valeu, faz o simples.